Salvem, salvem, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No episódio de hoje do Jardineiros Urbanos pro Fly, a gente vai fazer aqui juntos as mudas. Vou separar aqui as mudinhas do Anthurium luxurians. Essa plantinha aqui, essa espécie, eu já trouxe aí um review, uma ideia, um histórico da representatividade dela no rolê da coleção de plantas. Tá aqui o episódio para quem quiser saber mais. No meu ponto de vista, é um dos Anthuriums mais interessantes em termos estéticos, embora não seja aveludado, né? Muitos dos Anthuriums queridos das coleções são aveludados, mas nesse caso aqui ele é escuro, porém tem essa textura mais lisa, cartácea, bem legal. É bastante bulada também, ou seja, forma essas bolhas, né? Essas estruturas convexas. Primeiro só contar a historinha deste pedacinho de caule, deste toco aqui. Ele está aqui em cultivo, o toco, há mais de um ano com certeza. E eu posso afirmar para vocês que a grande dificuldade de fazer muda, se é que pode dizer que é dificuldade, é que demora um pouco para sair e liberar gemas foliares a partir de um toquinho como este aqui. Eu posso afirmar que para despontar-se a primeira gema, a primeira estrutura de uma plântula, de um clone, demorou em torno de um ano. E aí depois, na sequência, vieram os demais, tá? Alguém, inclusive, tinha me avisado sobre esta dificuldade, de uma baixíssima probabilidade de propagação a partir de um toco, mas deu certo. Não só deu certo, como a gente tem aqui uma, duas, três, quatro e um quinto indivíduo aqui em formação vindo. Tá legal? O que eu vou fazer aqui? Dessas quatro mais estruturadas, eu vou separar três apenas, porque esta miudeza aqui, embora já tenha raízes próprias, ainda está miúda, né? Tá bem pequenininha. Então vou deixar na estrutura principal aqui. Eu já podia ter realizado antes, porque neste contexto aqui, todas essas novas mudas, todos esses clones, eles estão dividindo energia, embora cada uma delas já tenha suas raízes próprias, tá certo? Mas rola em algum nível aqui uma divisão de energia, o que atrasa um pouco o crescimento, ok? Então, bora lá para mudança de ângulo de câmera, para vocês verem. E por lá a gente continua as explicações. Anthurium luxurians. Bom, certeza que alguém vai ficar com vontade de perguntar: Fly, você troca, muda, você vende? Não, venda eu não faço, gente. É bom sempre reforçar. Entra ano, sai mês, eu tenho que reforçar. Eu crio conteúdo, gente, tá? Embora seja uma profissão nova aí, meus ganhos são em cima de conteúdos aí que vocês assinam, clicam no Valeu Demais, faço parcerias diversas, produzo conteúdos de parceiros, enfim. Não vendo planta, não entro nesse circuito, tá certo? E troca muito ocasional. No caso aqui, essas mudas, elas já têm destino, tá? Já tem destinatário, ou melhor, já tem o quê? Destinos aqui em relação a conteúdos, como este aqui, beleza? Mas bora lá, então. A gente tem aqui, então, três mudas possíveis para corte. Esta menorzinha, que tem uma única lâmina foliar, esta média e esta maior. Tá até uma escadinha aqui, ó. Esta miúda continua aqui e esse protótipo aqui de gente também continua por aqui, tá? Bem pequenininho ainda. Tá certo? Vou tentar mostrar para vocês aqui onde eu vou fazer o corte. Não é tão difícil de perceber. Mas neste caso, por exemplo, ó, a gente tem a estrutura aqui, ó, colada no toco e raízes aéreas, as primeiras aqui, ó, essas duas, ó, esta e esta. E a gente tem essa basezinha aqui. Eu vou por baixo com a tesoura e picoto, tá? Mantendo ao máximo possível as raízes. Poderia cortar aqui neste meio?
Poderia já, ó, tem raiz aqui. Mas vamos tentar aproveitar ao máximo do que a planta aqui já entregou, tá? Tem uma baratinha andando aqui e tal. Enfim. Vou começar por essa maior. A baratinha andando aqui, não sei se dá pra vocês verem. Esse aqui é parente do tatu-bola, não é bem ele. Tentar pegar o máximo de raiz possível. Se não der, não deu. Mas se der... Então vou bem na base. Bem na junção aqui da gema. Do que foi uma gema. Do caule da plântula com o toco. A tesoura já está esterilizada, tá? Alquinho básico aí. Álcool 70% é que não falta nas nossas vidas ainda. Vou tentar soltar aqui e manter o máximo de muda, o máximo de raiz. Tá, perfeito aqui. Há pessoas que vão preferir passar algum produtinho aqui para esterilizar, não deixar ter contato direto e tal, mas eu nunca fiz isso na vida. As perdas foram mínimas. Eu acho que a proporção de perda é tão igual quanto pôr ou não pôr. Há uma época foram os gringos principalmente que criaram essa ideia de aplicar alguma coisa aqui, mas nem produtor faz isso, tá? Enfim, não vejo assim efetivas interferências. Mesmo esquema aqui. Eu vou na base, na junção. Pronto. É bom que a tesoura esteja nova para esse tipo de procedimento. Aí só dá o pique e libera a planta. Olha só. E aqui também tá mais fácil. Sobrou isso aqui, ó. Então dá para enxergar com mais clareza agora o carinha que tá vindo aqui. E o bebezinho menor aqui vou manter mais um tempo. Como eu falei, daria já para tirar. Ele já tem toda a infraestrutura pronta aqui. Só que vou deixar ele puxar um pouquinho mais da energia desse toco aqui que tem infraestrutura aqui, vamos dizer assim. Daí alguém possivelmente pode me perguntar, será que pode nascer mais plântulas por aqui? Depende, né? Se tiver células meristemais, não sei se esse termo é correto, mas se tiver as células adequadas para a produção de muda nesse toco, e capaz que tenha, talvez eclodam aqui novas gemas. Mas o toquinho aqui já está bem calejado no sentido de quantidade de muda, né? Um toquinho desse tamanho, eu ter 5 potenciais plântulas, é um sucesso, vamos dizer assim. É muito bem, é meio que 100% de utilização do cara aqui. Então assim, demorou, como eu comentei, mas quando veio, vou antes guardar esse carinha, só para ele não ficar sofrendo aqui nessa intermitência de umidade. Um dos aspectos de uma plântula do Anthurium luxurians é que desde pequenininho a gente já reconhece mais ou menos a espécie, tá? Possivelmente é parecido com outras espécies buladas assim, como o radicans, mas já dá para ver que pode ser um luxurians. E vejam só aqui comigo, quais são as 3 estruturas importantes aqui desta mudinha. Raízes, caule, a gente já tem um caule visível aqui, tem até um nó. Supostamente se eu fizesse um corte abaixo desse nó aqui, daria para produzir mais muda, tá? Nasce raiz por este ponto, já está insinuando, tá certo? Este pontinho aqui. E essa parte de baixo aqui também potencialmente daria para produzir muda da muda, mas não é o caso aqui. O intuito aqui é didático, de aprendizado coletivo aí de cultivo. Padrão Anthurium no caso, tá? Então a gente tem raiz,
caule, pecíolo e a folha. Todas elas. Vamos pegar essa que está mais estruturada, começar por ela, tá? A raiz está soltando ramificações nesse caso aqui já, ó. Potinho pequeno mesmo. E aí a gente entra com o quê? É repeteco, mas vale sempre lembrar. Substrato ideal. No meu caso aqui eu já tenho infraestrutura de estufa caseira, que é a caixa de umidade, terrário aquário, que também tem as mesmas funções, e agora a estufa úmida, que é a minha antiga semi-estufa, tá certo? Então já vou colocar num substrato ótimo, base de serrapilheira da Urutau. Inclusive reforço para vocês, caso vocês tenham interesse em investir num substrato ótimo, super premium, que vai aí oferecer uns 30% na qualidade de cultivo quando o assunto é substrato, só mencionar o Fly lá para urutau.eco, Instagram, ou se vocês comprarem pelo site direto, o cupom FLY10 está ativo, tá bom? E aí então a gente vai e preenche. Eu estava falando que como eu tenho essas infraestruturas, eu não preciso colocar no esfagno ou perlita, por exemplo, que seriam matérias aí mais interessantes caso você não tenha essa infraestrutura. Colocar no substrato direto ou é uma coisa meio old school aí, o pessoal mais das antigas já coloca em substrato direto, ou você tem um clima ótimo, você mora numa região do Brasil aí que emula, simula, mimetiza diretamente uma estufa, né? Em questão de calor e umidade constante, primordial, ou você vai colocar em esfagno aí, que para início de enraizamento é mais eficiente. Esfagno, semi-hidroponia com supostamente aí argila expandida e tal, né? Mas no meu caso aqui eu consigo simular esses ambientes propícios de calor e umidade, então vai direto no substrato. Vejam só, 3 clones idênticos, com tamanhos diferentes, e embora eles tenham tamanhos diferentes, porque eles nasceram em tempos diferentes, eu vou colocar aí em 3 ambientes diferentes, na sequência aqui do episódio, tá? O que eu quero com isso é analisar o desenvolvimento aí em 3 áreas diferentes. A gente vai ver juntos já na sequência, só que antes eu já vou fazer uma rega em microdose com Bayforte 867. Por falar em rega em microdose, um membro me perguntou quais são as minhas considerações em relação à microdose e a dose quinzenal, mensal, a dose completa. Para ser bem sincero, eu acho que é mais a questão da praticidade, da funcionalidade do seu dia a dia. Em termos de resultado, você fazer microdose ou você fazer dose de 15 em 15 dias, uma vez por mês, o resultado final na média vai ser igual. O que eu tenho observado é que resultado é igual. Agora, é questão cultural e de funcionalidade aí do seu dia a dia, de rotina. Às vezes está mais fácil para mim preparar microdose. Às vezes eu estou no momento que vai ser melhor eu preparar aí de 15 em 15 dias, em períodos quentes e tal. No caso do Bayforte 867. Então é meio que adequar aí as métricas de adubação de acordo com a sua rotina, tá? É mais por aí que eu sinto. Talvez Platycerium curta uma coisa mais periódica mesmo. Mas não sei ainda se eu valido totalmente essa afirmação. Basicamente porque ainda estou pegando a mão nos Platycerium, tá? Eu tô pegando a mão em Platycerium, eu tô pegando a mão no grupo das carnívoras,
e eu tenho mais facilidade com as carnívoras em relação ao Platycerium. E eu já posso dizer que é basicamente a questão do clima. É mais fácil mimetizar o clima para as carnívoras de sol pleno, por exemplo, muito fácil. E Platycerium eu vou sentindo aí que tem mais especificidades como as folhagens. Esses pratões aqui da Vazap estão bem úteis para esse tipo de aplicação aqui nos conteúdos. Então rega em abundância, tá certo? Muito legal. Deixar vazar um pouquinho aqui o excesso e tal. E na sequência aqui a gente vai analisar onde eu vou colocar esses 3 indivíduos separadamente. Uma dica legal para dar sobre o cultivo do Anthurium luxurians é que ele não curte muito, ele não é muito tolerante a muita chuva, tá legal? Por experiência própria, por experiência de plantoides, colecionadores aí que já tem indivíduos, deixaram na chuva e o bicho dá uma definhada meio que severa, tá? Então atentem-se à chuva, não deixem o Anthurium luxurians na chuva. Primeiro microclima aqui então, no rack da sala. A gente tem um contexto indoor, certo? A gente vai ter umidade aí no mínimo 95%, em dias mais secos, com esses 2 umidificadores conhecidos já falados aí para vocês algumas vezes. E o carinha tá lá, ó, no meu esqueminha vaso sobre vaso sobre vaso. E a mudinha menor, a mais pequenininha. Aqui a gente tem também o Full Spectrum, lâmpadas Grow Light. Aqui na sala, devido aos umidificadores no rack e aqueles carinhas que estão perto da porta de vidro, a temperatura fica evidentemente mais amena que o ambiente exterior, o ambiente local aqui do bairro. Atualmente a gente está com 23 graus aqui e lá fora está 30 graus. Então a gente tem essa baixa de temperatura graças aos umidificadores. E como eu falei, essa média próxima de 20 graus é muito bom. É muito bom aí para as Highland e para as Lowland, tá? Ambas encontram aí um lugar comum de temperatura que é bacana para elas. O segundo indivíduo médio, tamanho médio, ele está aqui na nova estufa úmida, tá certo? Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de calor. A temperatura ambiente está em 27 graus, porque é o lado de fora, toma sol direto, né? E como eu comentei, né, 27 graus, contudo, o ambiente da região aqui está 30 graus. O sistema aqui de irrigação garante aí uma redução de uns 3 graus de temperatura. Então a gente vai ter aqui luz solar filtrada, sombrite aqui, ó. A luz é direta nesse horário, pelo menos, e filtrada. Umidade alta que está batendo atualmente 88%, a partir de medição de termigrômetro. Basicamente isso que a gente tem por aqui. Diferença básica do indoor para este caso aqui, ou melhor, do rack, é que a luz é natural e filtrada. E a terceira muda, a mais desenvolvida das três, que supostamente saiu antes do toco, volta para o terrário aquário, o exato, onde se encontra o próprio toco, tá certo? Luz Grow Light também, umidade alta constante. Aqui a gente atinge talvez a maior umidade, porque são estruturas mais herméticas, né? Mais fechadas. Então a umidade pode ultrapassar aí 90%, tá? É um ambiente realmente mais úmido, cuja dispersão é a mínima possível.
só pelos orifícios aí naturais de tampas de aquário, que são diminutos. Então foi assim, meus queridos plantoides, criamos aqui 3 contextos de clima diferentes para a gente acompanhar. Lembrando que são mudas em fases diferentes de crescimento também, embora clones idênticos. E a gente vai acompanhando e vendo o desenvolvimento desse Anthurium luxurians. 3 moçoilos aí. Vamos ver também como que o toco vai se comportar a partir de agora, que tem menos planta para distribuir energia. E a gente vai seguindo aqui nessa jornada plantoide dos jardineiros urbanos pro Fly. Valeu!